Até aqui nós estivemos a lidar com cargas discretizadas, isto é, cada uma das cargas dispostas, alguns no espaço, produzia um campo elétrico próprio, e aquele que era o campo elétrico sentido por uma carga de prova, também distribuída aleatoriamente no espaço, basicamente era a soma cumulativa da contribuição de cada um dos campos, que individualmente eram gerados por cada uma das cargas. Ora, isto era o princípio da sobreposição, e isto era verdade para cargas discretas, mas também continua a ser verdade para uma distribuição contínua de cargas, por exemplo, ao longo do cilindro, ao longo do fio, até mesmo ao longo do volume de uma esfera. E se nós pensarmos naquilo que era apenas uma carga pontual, ela basicamente gerava um campo elétrico em seu redor, isotrópico, e portanto com esta simetria radial aqui à sua volta. E se eu colocasse uma outra carga de mesmo sinal aqui próximo desta primeira carga, as linhas de campo iam começar a curvar por interação de uma carga com outra, uma vez que há repulsão elétrica entre estas cargas, e basicamente a forma como afetaria este campo seria neste sentido de evitar que elas alguma vez se tocassem. E as linhas de campo elétrico nunca se tocam, não é? O que significa, portanto, que se eu agora volto a colocar aqui uma outra carga, adjacente a estas, por exemplo, nesta posição, ela própria vai gerar um campo elétrico que, no entanto, vai interagir com esta carga aqui e, portanto, vai, mais uma vez, deformar o campo elétrico produzido por estas, na tentativa sempre de evitar que estas linhas de campo alguma vez se cruzem. Ora, à medida que eu vou colocando aqui mais cargas mais próximas e em maior quantidade, aquilo que eu vou começar a ver é um aumento da densidade de cargas, ok? Por exemplo, assim. E o que é que começa a acontecer a este campo elétrico gerado, sobretudo aqui nesta parte mais central desta disposição de cargas? É que ele começa a ficar uniforme radialmente em termos cilíndricos. Ou seja, começa a adquirir uma simetria cilíndrica, porque uma vez que as linhas de campo não se tocam e há este equilíbrio, no fundo, de forças produzindo este campo elétrico que é radialmente a apontar para fora nesta parte central do fio, e depois lá está, nas pontas do fio aparece de facto um efeito borda, semi-isotrópico, não é? Mas aqui, isto que já é semelhante a um fio de cargas pontuais, todas elas próximas umas das outras, gera aqui um campo de simetria cilíndrica. E portanto, imaginando que este aqui as cargas são todas dispostas assim ao longo deste fiozinho aqui, bem, aquele que vai ser o campo resultante da superposição, da soma cumulativa de cada uma das contribuições de campo elétrico produzido por cada uma das cargas ao longo do fio, é basicamente uma simetria radial em cada um dos pontos do fio. Ok? Quando chega aqui a esta ponta, já está, não existe nenhuma interferência de outra carga que esteja aqui à direita, porque já não há mais cargas à direita desta, então o campo de facto pode expandir-se para ali. E portanto, aquilo que nós vamos verificar é, se eu tiver portanto um fio, tenho aqui este fio está carregado eletricamente, vamos dizer com cargas positivas, e elas distribuem-se de forma uniforme ao longo deste fio. O que significa que a proporção de cargas que existe por cada, enfim, fração de fio que eu arranjo aqui é sempre a mesma. E é no fundo dizer o mesmo que se este fio tiver um comprimento L e tiver uma carga total Q total, basicamente vai existir uma densidade linear de carga que é uniforme ao longo do fio e que é dada exatamente por dividir esta carga total do fio pelo seu comprimento. Esta vai ser a minha densidade linear de carga, que eu vou chamar lambda e que tem unidades Coulomb, referente à carga, por metro, referente à unidade de distância pela qual eu divido a carga. E portanto, ou seja, no fundo isto diz-me, este lambda é efetivamente quanta carga é que eu tenho por unidade de comprimento do fio. E isto é bastante útil porquê? Porque eu, por exemplo, uma vez que eu tenho agora uma distribuição contínua de carga, eu não consigo discretizar uma carga ou duas cargas ou três cargas, como nós fizemos nos exercícios passados. Eu agora tenho um comprimento ou uma fração do comprimento do fio e quero perceber qual é a quantidade de carga a que corresponde aquela fração de comprimento do fio. Por exemplo, se eu escolher este bocadinho de fio, eu quero perceber a que carga corresponde só este bocado. Como é que eu faço isso? Bem, eu pego na densidade linear de carga, quanta carga é que eu tenho por unidade de comprimento do fio, e multiplico isso pelo comprimento precisamente que eu quero saber. Quanta carga é que tem? Vamos dizer X. Agora, se for um bocadinho de dx do fio, só um bocadinho de comprimento de fio, eu vou obter daí claramente também só um bocadinho de carga. Isto é bastante útil porquê? Porque nós já sabemos que eu consigo descrever em cada um dos pontos do espaço aquele que é o campo elétrico sentido por uma carga que lá está posicionada, uma carga de prova. E esse campo elétrico é, no fundo, a soma cumulativa por contribuição de cada uma das cargas que pertence ao fio.
Agora, como eu não tenho cargas discretas, tenho uma densidade de cargas e, portanto, uma distribuição no contínuo ao longo do fio dessas cargas, a contribuição que eu vou ter, por exemplo, neste ponto do espaço, ou neste ponto do espaço, ou até mesmo aqui no centro, vai ser basicamente a soma cumulativa de cada um destes pedaços de fio, que contém bocadinhos de carga dq. Então, se calhar vamos dividir este exercício em duas partes. Uma em que eu considero uma posição convenientemente fácil para resolver o exercício, e depois vou considerar qualquer ponto no meu espaço. Ok? Então vamos começar com uma versão mais simples deste exercício e no próximo vídeo passamos para uma versão um pouquinho mais complicada. Mas a única distinção que há entre uma versão e a outra é apenas a nível de contas, porque o princípio e o conceito que está por trás é exatamente o mesmo. Ok? Então vamos considerar, por exemplo, esta posição exatamente no centro do fio. Porque se eu estiver exatamente no centro do fio com a minha carga de prova, não existe qualquer efeito de bordo. Não é? Estou exatamente no centro do fio. Portanto, por esse motivo, eu agora faço basicamente a minha estratégia para resolver qualquer problema de física, e em particular qualquer problema de eletromagnetismo. Primeira coisa que eu faço é descrever qual é que é a posição da minha carga geradora de campo e da carga de prova que sente esse campo, que eu convenientemente e estrategicamente coloco num certo sítio para saber qual é o campo elétrico sentido por sobreposição de todos os pequenos campos elétricos gerados por cada um dos bocadinhos do fio, mas naquela posição específica. E, portanto, este bocadinho vai gerar um campo elétrico para aqui, com a sua contribuição. Aqui vai gerar também uma contribuição para aqui. Este aqui também vai gerar uma contribuição para aqui, por aí fora. Agora, a minha carga de prova é esta aqui. Portanto, escrevê-la aqui no espaço significa que eu tenho de definir o meu sistema de coordenadas, que é a primeira coisa que eu faço. Vou dizer que isto aqui é o meu E de X, isto aqui é o meu E de Y. Eu poderia colocar aqui também um E de Z, vindo para fora do plano. Poderia. Só que acontece que eu tenho invariância a rotações sobre o eixo de E de X. E, portanto, no fundo, este comportamento vai replicar-se à volta de uma simetria cilíndrica, à volta do fio, em torno de E de X. E, portanto, aquela que é a minha estratégia agora não é diferente da minha estratégia nos exercícios anteriores. A primeira coisa que eu vou fazer é designar para esta posição da minha carga de prova qual é que é a sua descrição. E a sua descrição é: eu estou basicamente sobre o eixo Y, não é? E afastado Y0 do centro do fio. E, portanto, a seguir, aquilo que eu tenho que poder definir é qual é que é a posição da minha carga geradora. Ora, eu já não tenho uma única carga geradora. Eu tenho um sítio no fio que gera, com um bocadinho de carga de dQ, a sua contribuição de campo elétrico sentido pela carga de prova. Então, refiro-me exatamente a esta posição aqui. Isto aqui vai ser, portanto, o meu R'. Eu vou-lhe chamar R' porque basicamente já não tenho a discretização de uma carga ali concretamente, não é? Eu tenho ali um bocado de carga que gera campo elétrico. E, portanto, esse R' vai ser justamente, por exemplo, X, e Y vai ser zero, porque eu vou estar aqui ao longo do fio. Tendo em conta que este meu X vai estar entre L sobre 2 e menos L sobre 2. Portanto, aqui, se o comprimento do meu fio é L e o meu referencial está no centro do fio, esta vai ser a posição menos L sobre 2 e esta borda aqui vai ser a posição L sobre 2. Ok, então como é que eu faço agora? Aquilo que eu quero saber, lembremos da nossa força eletrostática, não é? 1 sobre 4πε0. Agora tenho aqui as minhas duas cargas, mas o que é que são as minhas duas cargas neste contexto? São basicamente a minha carga geradora, ou o pedacinho de carga geradora que está no fio, e a minha carga de prova, este aqui. Agora, esta aqui é a distância entre elas, aqui, assim, e agora, esta é a direção de uma para a outra, o que significa, portanto, que se eu estou a falar deste bocadinho de carga daqui, a gerar um campo elétrico, basicamente, o meu vetor R vai ser justamente isto aqui. Agora, eu tenho pela minha força de Lorentz, que se descreve exatamente desta forma. No entanto, eu estou em regime eletrostático, e por estar em regime eletrostático, este termo é zero porque não há velocidade qualquer da minha carga, estou em eletrostática, e fica apenas com QE, em que é o meu campo elétrico. Ora, dividindo ambos os lados desta equação por Q, para poder isolar o meu campo elétrico e poder descrevê-lo, isto vai ser nada mais nada menos do que F sobre Q, só que o que é F? A minha força eletrostática é aquela, e portanto eu vou ficar apenas com 1 sobre 4πε0 dq, a distância ao quadrado entre as duas cargas. Eu estou a chamar a primeira uma carga, não é? Mas é o bocadinho de carga no fio. E agora, a direção entre um e outro. E isto aqui é o campo elétrico que eu vou querer calcular. Na realidade, como eu estou a falar aqui de um bocadinho de Q,
este campo elétrico não vai ser o total, não é? Vai ser só uma pequena contribuição deste bocadinho de carga aqui. E, portanto, este campo elétrico aqui, na verdade, vou por aqui a laranja, vai ser apenas um DE. Ou seja, isto é apenas DE. Ou seja, é um bocadinho de campo elétrico provocado pelo bocadinho de carga aqui. Eu, na verdade, quero o campo elétrico total produzido pelo fio, não é? Mas sentido na posição 0y0. E, portanto, está-se mesmo a ver o que é que eu vou fazer, uma vez que eu estou no contínuo. Já não é aquele somatório de contribuições das cargas que estão distribuídas no espaço, mas sim o integral, que é, no fundo, um somatório, mas no contínuo, ao longo do fio todo. Bom, agora, eu tenho, portanto, o meu bocadinho de campo elétrico, que é este. Portanto, 1 sobre 4πε0 dq. Agora aqui, r ao quadrado é de r. Portanto, o que é agora dq? dq é nada mais, nada menos do que a minha densidade linear de carga, como é que as minhas cargas estão distribuídas ao longo do fio. E reparem que não tinha de ser uniforme, não é? Ou seja, eu posso ter um fio tal que tem propriedades materiais que, à medida que eu ando no fio, começa a haver uma densidade maior de carga. Agora, estamos a passar aqui pelo caso mais simples, não é? E, portanto, não nos vamos preocupar demasiado com isso. Vamos pôr assim uma distribuição uniforme ao longo do fio. Eu tendo essa densidade de carga, o bocadinho de carga que aqui está é essa densidade de carga, quanta carga que eu tenho por unidade de distância, vezes o bocadinho de distância dx. É exatamente isto que aqui está. E, portanto, este daqui, na verdade, vai ser lambda dx. Agora, o que é que eu preciso encontrar? Preciso encontrar o mesmo que eu precisava de encontrar nos exercícios anteriores. E, portanto, nada disto mudou. A minha estratégia é exatamente a mesma. Por um lado, eu sei o que é RQ. Por outro lado, eu sei o que é R'. Sendo que RQ é onde é que está a minha carga de prova e R' é onde está o bocadinho DQ de carga que eu estou a considerar a gerar este bocadinho de campo elétrico. E, portanto, faço exatamente o mesmo processo que fiz anteriormente, em que eu, por soma vetorial, este vetor mais este vetor vai dar este vetor aqui, correto? E, portanto, vou ter que R mais R' é igual a RQ. Ponho tudo aqui em ordem R, que é precisamente o vetor que eu quero encontrar, não é? Que vai da minha carga geradora até a minha carga de prova. E vou ficar com RQ menos R'. E o que é que isto vai ser? Bem, RQ é 0y0. R' é x0 e, portanto, o resultado vai ser menos x, y0. Mas eu não quero exatamente só R, não é? Portanto, eu tenho aqui a minha direção é de R e tenho aqui depois o comprimento desse vetor. Ora, o comprimento desse vetor, nós já sabemos calcular, e vai ser, neste caso aqui, x ao quadrado mais y0 ao quadrado. Por outro lado, eu quero a direção, e a direção, nada mais nada menos, vai ser do que simplesmente o meu vetor R normalizado pela sua própria magnitude. Que eu já sei. E, portanto, conheço este termo e conheço este termo, e, portanto, sei descrever o que é E de R. O que é, portanto, E de R? Vai ser este vetor aqui. Direcional. Bom, vou fazer essas substituições aqui. R ao quadrado vai ser esta norma aqui ao quadrado. E, portanto, vou ficar com, tal como nos exercícios anteriores, x ao quadrado mais y ao quadrado, módulo disso. Só que este módulo nós podemos simplesmente ignorar pelo facto de que isto aqui é um termo positivo, este aqui é um termo positivo, e estou a somar dois termos positivos, ficando também ele próprio um termo positivo. E, portanto, este módulo aqui ponho aqui só por uma questão de método, mas, quer dizer, vocês não precisariam de considerar. Aliás, nós agora, quando formos a ver o que é o meu vetor E de R, este vetor direcional aqui, é apenas substituir este termo para aqui, e se eu o fizer, percebemos logo o que é que vai acontecer. É que este denominador, como eu tenho aqui x ao quadrado mais y0 ao quadrado, e isto aqui elevado a 1 meio, uma vez que eu tenho aqui este termo aqui com o mesmo radicando elevado a 1, como é que vai ficar este denominador? Este denominador vai ficar elevado a 3 meios. E já vimos que este é um resultado que aparece frequentemente nestes exercícios de sobreposição. Agora, o problema a partir daqui, quase que já não é físico. A parte física entra depois, novamente, quando nós tivermos de interpretar o resultado e ver casos limite, por exemplo. E é apenas um problema matemático. É um problema de integrais, não é? Portanto, tenho aqui x ao quadrado mais y0 ao quadrado. Isto agora é elevado a 3 meios. Lembremos que isto aqui é um vetor, não é? Portanto, eu posso escrever este vetor aqui simplesmente como menos x é de x mais y0 é de y. Okay? Posso escrever em qualquer notação que eu queira. E este é o bocadinho de campo elétrico produzido por este bocadinho de carga sentido neste ponto onde está a minha carga de prova, no centro do fio, a uma distância y0 do fio. Ora, agora o que é que eu quero fazer? Quero saber a contribuição não só deste bocadinho de carga, mas também deste bocadinho de carga, mas também deste bocadinho de carga, deste bocadinho, enfim, todo o fio. Coisas à partida que eu prevejo que possam acontecer. Em primeiro lugar, para este bocadinho de carga que eu tenho aqui, uma vez que o referencial está convenientemente posicionado no centro do fio, eu deverei ter
um sítio no fio simétrico a este, que vai contribuir destrutivamente na horizontal com o campo que é gerado pela carga anterior. Ou seja, esta bocadinho de carga aqui gera um campo assim. Um bocadinho de campo assim. Mas este bocadinho de carga aqui gera um campo simétrico em termos de X. E portanto tem esta reflexão. Ora, isto acontecendo para todos os bocadinhos de carga ao longo do lado do fio, vão ser anulados horizontalmente por todos os bocadinhos de carga no outro lado do fio. E portanto, intuitivamente está-me a parecer que a única componente que vai sobrar daqui vai ser simplesmente a componente vertical. Há quem faça este exercício utilizando até já propriedades trigonométricas, por exemplo, de cossenos ou de senos, que anulam automaticamente a componente horizontal. Ora, eu considero que isso não é uma boa prática. Acho que isso, aliás, é para bebés, não é? Para alunos do secundário. Porquê que eu não acho que é uma boa prática? Porque basta, por exemplo, eu não ter uniformidade na distribuição de cargas ao longo do fio, em que isso já não é verdade, não é? Posso não ter o referencial centrado. Enfim, há coisas aqui que podem correr mal. E se vão com a noção de que podem fazer estas simetrias, estes exercícios de reflexão em praticamente qualquer exercício que vos apareça, deixam de pensar no facto enquanto quando isso não é válido. E portanto isso preocupa-me um bocadinho. Então o que é que eu faço? Ok, eu de facto olho para o meu problema, eu prevejo que isto possa acontecer de facto, e de facto não me parece que vá aqui alguma coisa correr mal. Aliás, eu sei que não vai correr mal, mas eu obedeço sempre à minha estratégia a resolver estes problemas de sobreposição, precisamente para não introduzir maus hábitos, porque depois, de repente, numa questão de teste ou numa questão real, aparece-vos uma situação em que já não há uma simetria, em que vocês possam aplicar isso, e no entanto aplicam na mesma porque aprenderam assim. E, portanto, não acho que seja muito boa prática. Acho que é ensinar mal. Aquilo que eu estou a fazer é um método sistemático que resulta em todos os casos. E vamos ver, ou devemos ver, por este método também, que estas componentes horizontais vão ter de se anular. Ora, o que é que eu vou ter de saber para isto? Para isto, eu no fundo quero fazer o quê? Quero fazer o cálculo do integral desde um lado do fio ao outro lado do fio, somando todas as contribuições de cada bocadinho de carga naquela posição, onde está a minha carga de prova Q. Portanto, eu no fundo quero pegar no meu DE, produzido num sítio ao longo do fio, somar isso desde menos L sobre 2 até L sobre 2. Isso vai dar-me efetivamente o meu campo elétrico provocado pelo fio sentido naquela posição, e portanto na posição 0, y0, correto? Isto aqui vai ser na posição 0, y0, ok? E portanto, o que é o meu DE? O meu DE é precisamente isto que eu encontrei aqui. Portanto, menos L sobre 2 a L sobre 2, portanto, de um lado do fio, de uma ponta do fio até a outra ponta do fio, 1 sobre 4 πε0, lambda, dx, e agora aqui os meus vetores é menos x é de x, y0 é de y, tudo isto a dividir por x ao quadrado mais y0 ao quadrado, elevado a 3 meios. Bom, eu estou a integrar em quê? Estou a integrar em x, não é? Estou a ir ao longo aqui de x, desde esta ponta até esta ponta aqui. Posso tirar coisas do integral? Posso sim, senhor, para simplificar. Por exemplo, posso tirar este 1 sobre 4πε0. Normalmente até vocês veem logo isto como KE, para não estar sempre a escrever a mesma coisa. Eu não tenho muito esse hábito, está bem, mas não teria problema em escrever sem KE simplesmente. O meu lambda pode sair do integral? Neste caso pode, mas não teria de. Ok? Se o meu lambda dependesse de x, ok? Se o meu lambda dependesse aqui de x, já não poderia ser este integral. E aí é que tornaria, por exemplo, inválida, é um dos casos, aquelas observações de simetria ao usar aqui cossenos e senos, e ao considerar-se automaticamente que se anula em x. Pode acontecer, pode não acontecer. Em qualquer um dos casos tem de justificar. Bom, então eu posso tirar daqui o lambda neste caso, e fica, portanto, lambda sobre 4πε0. E agora, fico como? Posso fazer, no fundo, o integral em cada uma das dimensões. Portanto, na dimensão de x, basicamente eu vou estar aqui, vamos dizer, este bocadinho aqui vai criar um campozinho assim, e à medida que eu ando para aqui, o novo campo vai ser cada vez menor. Até que eventualmente eu chego aqui ao centro do fio e já não há qualquer campo horizontal. Agora, quando eu passo aqui do centro do fio, vou criar agora um pequeno campo para a esquerda. Quando eu estou um bocadinho mais afastado, esse campo vai ser um bocadinho maior. Quando eu chego aqui ao fim, esse campo vai ter exatamente a mesma magnitude que tinha este anterior deste lado aqui. E, portanto, naturalmente vão-se cancelar, neste caso aqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Então tenho aqui menos L sobre 2 até L sobre 2. Vou ficar, portanto, aqui com menos x dx, e agora isto sobre x ao quadrado mais y0 ao quadrado elevado a 3 meios, é de x. E agora, menos L sobre 2 a L sobre 2, y0.
o y0 é uma constante, pode simplesmente sair aqui deste integral e fica simplesmente dx é de y sobre x ao quadrado mais y0 ao quadrado elevado a 3 meios é de y aqui. Ok? Eu sei que não ficou ali muito bonito, mas acho que dá para perceber exatamente a ideia. Pronto. Se não ficar totalmente perceptível, também é um bom exercício para chegarem exatamente à mesma expressão. E aqui já vai ficar perceptível. Pronto. Agora, eu tenho aqui dois integrais. Ok? Aliás, vou repetir aqui, está bem? Portanto, eu tenho aqui dois integrais. E eu não sei resolver estes integrais sem recorrer às minhas tabelas de primitivas. E não se preocupem com o facto de não conseguirem fazer, não vai ser pedido. Quando for preciso utilizar um destes integrais, a primitiva é-vos dada no enunciado. Ok? Ou então está simplesmente no formulário. E qualquer um dos dois casos é o que vai acontecer na cadeira, está bem? Não é esperado que vocês resolvam este integral, porque isto não é uma cadeira de cálculo. Isto são as cadeiras de física, não é? E portanto vocês têm de ser avaliados pelo vosso conhecimento de física, que tem em conta um pouquinho de matemática também. Mas este aqui é um problema de cálculo que já se pressupõe que vocês, com um pouco de esforço e um pouco de tempo, conseguiriam lá chegar. Mas portanto não é uma coisa que seja exigida, porque num teste não é suposto poderem fazer isto de raiz. Então eu vou recorrer à minha tabela de integrais, que me diz o seguinte: eu tenho aqui dois integrais muito úteis, que são, e aqui vou recorrer mesmo ao meu formulário. Portanto, tenho aqui este integral, que é este, x ao quadrado, aliás, a ao quadrado mais r ao quadrado, em que a é uma constante simplesmente, ok? E isto vai ser r sobre a ao quadrado mais r ao quadrado, mais c. Tenho esta primeira primitiva. Agora, tenho uma outra primitiva, que é esta, é muito semelhante, aliás, isto é elevado a 3 meios, é muito semelhante à anterior, só que agora tem a minha função cá em cima também, no r ali. Ora, isto vai ser menos 1 sobre raiz de a ao quadrado mais r ao quadrado e aqui mais c. E, portanto, recorrendo a estas duas primitivas, eu consigo resolver estes dois integrais. Vamos olhar para o que é que está a acontecer. Isto aqui está fora dos meus integrais, portanto não me traz grandes preocupações. Vou simplesmente repetir. Agora, olhamos para este integral aqui. Este integral é exatamente desta forma. Portanto, esta vai ser a sua primitiva. Como eu tenho aqui os limites de integração, isto é o que, no fundo, me dá as minhas condições de fronteira, que no fundo vai resultar aqui no mais c. Ok. Então isto vai ser menos, por causa deste menos aqui, e agora a primitiva. Menos 1 sobre raiz de a ao quadrado mais r ao quadrado, mas a ao quadrado é a minha constante, que é isto aqui, portanto, y0 ao quadrado, e r ao quadrado, que era a minha função, vai ficar mais x ao quadrado. E isto nos limites de menos L sobre 2 é L sobre 2, e isto é apenas a componente é de x, na direção é de x, não é? Agora, a componente é de y vai ser, temos este integral aqui. Porque eu tenho apenas aqui o meu dx e aqui apenas o meu dr, ok? E o denominador tem a mesma forma. Então, isto vai ser simplesmente x, y0 ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y0 ao quadrado, nos limites de integração de menos L sobre 2 até L sobre 2, na minha direção é de y. E, portanto, isto é apenas a componente de campo é de x, ou seja, é apenas estas componentes assim, ok? À medida que eu vou andando no fio daqui para aqui. E esta componente aqui é apenas as minhas componentes y do fio. Aliás, do campo elétrico produzido pelo fio, que são estes termos aqui. Claro que isto é máximo quando eu estou exatamente aqui abaixo deste ponto, e é mínimo quando eu estou em qualquer uma das pontas do fio. Bom, então, no que é que isto vai resultar? Olhamos para aqui. Olhamos para esta expressão, pá, e os menos aqui podem simplesmente cancelar-se, tudo bem. Não é para aí que vai nascer problemas. Mas eu olho para esta expressão e vejo o x apenas aparece aqui, onde eu vou ter de substituir pelos limites de integração L sobre 2 menos L sobre 2. Ora, se eu faço a substituição, fica 1 sobre raiz de y0 ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Menos, e agora, substituindo por este limite, vai ficar 1 sobre y0 ao quadrado mais, e aqui fica menos L sobre 2 ao quadrado, que é no fundo dizer L ao quadrado sobre 4. Ou seja, o primeiro termo sendo igual ao segundo termo, e sendo 1 menos o segundo, então isto vai ser zero. De facto, nós estamos a verificar aquilo que nós intuitivamente tínhamos visto, que é a componente horizontal, quando somamos daqui até aqui, vai se anular respectivamente. E vou ficar sem o termo horizontal. Portanto, eu, apesar de ter previsto isto, a matemática deu-me exatamente esse resultado. Bom, e agora tenho a minha componente y, não é? Então tenho aqui o meu lambda, 4π epsilon de 0. Fico com... Bom, eu tenho aqui o meu y0 é diferente de 0, portanto, é só nessa circunstância que eu posso usar esta primitiva, portanto, isto é diferente de 0.
Senão estaria a dividir por zero. Portanto, esta primitiva só é válida para y diferente de zero. Ok? Depois, corto este y0 com este y0 aqui e fica apenas com 1 sobre y0 cá em baixo. E agora, este x vai ser substituído por L sobre 2. L sobre 2. Depois aqui vou ficar com L ao quadrado sobre 4 mais y0 ao quadrado e a raiz disso. Menos, aliás, menos sim. Só que depois, quando eu ponho aqui este menos e faço agora a substituição para o novo termo, que é menos L sobre 2, disto aqui, então este menos L sobre 2 aqui, tenho menos e vão ficar positivo simplesmente. L sobre 2 e o termo aqui em baixo é simplesmente igual. Já está a ver o que é que vai sair daqui, não é? Porque isto aqui é o meu lambda, isto aqui é o meu 4π ε0, 1 sobre y0. Isto vai ser L simplesmente, porque estes denominadores são iguais e eu estou a somar, portanto, os termos no numerador. Fica simplesmente L. E agora, L ao quadrado sobre 4 mais y0 ao quadrado na direção é de y. E esta é a minha expressão, lá está em unidades de volt por metro, que são as unidades do campo elétrico, do meu campo elétrico produzido pelo fio, sentido na posição da minha carga de prova, que está na posição 0, y0. Ora, o que é que eu posso fazer daqui em termos de uma leitura adicional? Pode ser mais qualitativa se quisermos. É perceber o que é que acontece. Por exemplo, o meu fio for muito grande, ok? Ou se eu estiver muito longe desse fio. Se eu estiver muito longe desse fio, intuitivamente o que é que há de acontecer? Portanto, vamos dizer que este aqui é o meu fio. Okay, este aqui é o meu fio. E a minha carga está aqui. Prova. Só que se eu estiver muito longe desse fio, ou seja, este fio estiver muito cá para baixo, mas infinitamente cá para baixo, a um certo ponto, este fio vai parecer simplesmente uma carga pontual, do qual daqui radia simplesmente campo elétrico. Isto não era necessariamente verdade quando ele estava muito próximo, não é? Quando ele estava muito próximo, já não se parece tanto com isso, não é? Certamente o fio não pode ser comparado a uma carga pontual, porque eu tenho contribuições que vêm daqui do lado e tenho contribuições que vêm daqui deste lado. Mas se o fio estiver suficientemente longe, cá ao fundo, essas contribuições já não surtem grande efeito, porque ele está tão longe que simplesmente aquilo que este ponto vai sentir vai ser semelhante a como se este fio fosse uma carga pontual. Então vamos ver se isso de facto acontece. Vamos fazer o limite para quando o y0 é muito maior do que L. Okay? E fazendo esse limite, vendo o que é que acontece nessa posição, portanto 0y0, o que é que nós vamos obter? O lambda 4π ε0, e agora o y0 é muito maior do que L. Se é muito maior do que L, vamos dizer, por exemplo, L é 2, estou por aqui números locais, y0 é 4000. Ora, 4000 ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 4, bem, este termo vai dominar completamente este radicando, não é? É como se este termo aqui nem sequer existisse aqui. E, portanto, sendo que este domina o radicando, eu vou ficar com o L cá em cima, fica cá confortavelmente. Agora, eu fico aqui com o meu y0, que é este y0 daqui, e daqui, neste limite, fico simplesmente com o módulo de y0. Porque o módulo de y0? Porque se este é o único termo relevante, nesta aproximação, eu vou ter L ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado, e é na raiz quadrada, não é? E isto, para aquela aproximação, y0 muito maior do que L, vai ser simplesmente raiz de y0 ao quadrado, porque o outro termo vai ser negligenciável, e isto aqui é o módulo de y0. Bom, e fica assim com o meu termo. Em que direção? Já agora é de y. Ou seja, vejamos que isto é precisamente a expressão de uma carga pontual, mas em que coordenadas? Nestas coordenadas que eu defini. Porque reparem, se o meu y0 for negativo, ou seja, se eu estiver aqui abaixo, bem, este meu vetor já não aponta para cima, ou seja, na direção de y, aponta para baixo, na direção menos y. E, portanto, faz sentido. Se eu estiver acima do fio, vai apontar para ali o campo, como se fosse semelhante a uma carga pontual. Se estiver aqui abaixo do fio, vai apontar para baixo. E, portanto, faz sentido porque este termo fica negativo, porque este y0 é negativo, e mesmo que ele seja negativo, no caso do módulo, vai se tornar positivo. E, portanto, vai ficar um número negativo vezes um número positivo, tornando isto tudo um número negativo. Ok? Claro, o L não é um número negativo, 4π ε0 não são negativos, e aqui a lambda estamos a considerar uma densidade de carga linear positiva. E reparem que, de resto, isto aqui é simplesmente um termo semelhante ao de uma carga pontual. Porque tenho aqui a minha densidade de carga e o meu L. O que é a minha densidade de carga e o meu L? É se eu olhar para qual é que é a carga total aqui, o que é que eu vou obter?
a minha carga total, já tínhamos visto, mas indiretamente, é nada mais, nada menos do que aquela que é a minha densidade linear de carga no fio, mas pelo comprimento do fio todo. Essa é a minha carga total. Ora, isto claramente em Colombo, não é? Isto é o que eu tenho aqui. E, portanto, isto é nada mais, nada menos do que eu simplesmente considerar aqui a minha carga total. Reparem que esta é precisamente a expressão de do campo elétrico gerado por uma carga. Ok? Tenho aqui a minha carga, só que neste caso é a minha carga total, porque é como se fosse o fio todo, na sua carga total, a carga gerador do campo. Tenho aqui o denominador R ao quadrado, que é exatamente isto que está aqui, em que isto considera até se ele está acima ou abaixo do fio. E depois tenho aqui este termo, que é o KE. Agora, vamos considerar um outro caso, que é o caso em que eu tenho uma L muito maior que uma Y0. O que é que acontece? É isto nesse caso. Isso é como se eu tivesse um fio infinito. Não é? Tenho um fio infinito e isto é dizer duas coisas. O meu fio infinito ou é dizer o meu Y0 é suficientemente pequeno para que o fio pareça infinito de onde eu estou e não há qualquer efeito de bordo a ser sentido, nem se eu me desviar numa vizinhança deste ponto central. Ou então, eu posso estar relativamente distante do fio, mas o fio, em termos de comprimento, é mesmo muito grande. Ok? Portanto, o que importa é realmente esta comparação de onde é que está a minha carga de prova em relação ao comprimento do fio. Porque dizer que está longe ou está perto do fio é insuficiente. Portanto, eu preciso sempre de perceber qual é a comparação daquela que é a magnitude da minha distância ao fio e o comprimento do fio em si só. E aí é que se valida a minha comparação do fio a um fio infinito. Isto vai ser muito relevante mais tarde. Ok, então como é que ficaria então a expressão para esse fio infinito? Bom, é considerar o seguinte: tenho aqui esta expressão, qual é o termo que agora vai dominar? É o L. Se o L vai dominar, então vamos poder ignorar este termo aqui. E como é que isto vai ficar? Portanto, por um lado tenho aqui o lambda 4π ε0. Tenho agora 1 sobre y0. Se este termo é o termo que vai dominar, eu vou ficar, no fundo, com... Tenho um L cá em cima, vou ficar com L módulo, certo? E depois aqui dividir por 2, porque é raiz de 4. Ora, o 2 vem cá para cima, ok? E fica assim. O meu L é sempre positivo, o meu L é de facto sempre positivo, portanto simplesmente posso cortar estes dois L's. E o que faz sentido, ou seja, o campo já não depende do comprimento do fio. E ainda bem, porque se esse comprimento é infinito, teríamos isto aqui ou a divergir, portanto a expelir para infinito, ou então a ir para zero e não nos dizia nada. Portanto, aquilo com que nós ficamos é y0 aqui, fico com 2 cá em cima, ou seja, posso simplesmente cortar aqui e ficar aqui o 2, e pronto, tenho aqui 1 sobre y0. Lembrando que este y0 é como se fosse o raio, ok, num fio infinito, este y0 é como se fosse, no fundo, o raio, portanto, este fio é infinito, este y0 é o raio ao centro do fio, não é? Porque nós tínhamos visto a invariância na rotação sobre o eixo é de x. Okay? Portanto, eu poderia considerar aqui um raio, desde que fosse sempre o mesmo. O campo elétrico é sentido sempre da mesma forma, só apenas em direções diferentes, ao longo deste círculo. E portanto, isto agora é de y. E tenho aqui isto em volt por metro. E aqui está o estudo feito do meu campo elétrico produzido por um fio.